Olá, meu nome é Carlos Freitas e desejar as boas-vindas a todos no terceiro Connect. E hoje a gente vai falar um pouco sobre música na educação infantil, que é a minha formação. Eu sou formado em música com pós-graduação em educação inclusiva, né? Foi o meu mestrado, ambos pela UFRN. E aí eu tenho aproximadamente 12 anos trabalhando com crianças na educação infantil. Já trabalhei com mais de 8.000 crianças ao longo desse tempo. E também sou pesquisador da área, né? Da música, da inclusão, da infância, da educação básica. E a gente muitas vezes pensa que a educação musical é algo novo, né? É algo recente. Mas hoje a gente vai fazer um recorte histórico de como essa educação musical ela foi pensada com o passar do tempo, né? Se a gente retomar a Idade Antiga, a educação musical ela era pensada já na Grécia. E aí a gente, quando lê ali a República de Platão, a gente vai ver que a música ela está intrínseca na formação do cidadão já desde muito tempo. Na Grécia, tinha-se a concepção que a música ela contribuía na formação do cidadão, na formação humana. Hoje a gente tem música de diversas formas. Tem música para a educação, tem música com finalidades terapêuticas, tem músicas como forma de entretenimento, tem músicas que vão variar de acordo com a sua intencionalidade. Mas voltando à Grécia, a música ela era tida como uma disciplina de formação do Estado, né? De formação do ser humano, de formação social. Então a música ela não era tratada aleatoriamente. O próprio Platão ele vai dizer que quer conhecer um Estado, pesquise a música que os seus governantes dê a seu Estado. E isso é muito forte, né? Porque quando a gente pensa na música através de uma perspectiva onde a gente ouve, e aí a gente vai entrar em questões, por exemplo, emocionais, né? Então, às vezes quando a gente vai fazer um treino ou uma corrida, a gente coloca uma música um pouco mais agitada, um pouco mais vibrante, que nos vai trazer ali emoções, sensações, vibrações. Quando a gente está um pouco mais triste, a gente ouve uma música um pouco mais... Ou a gente quer descansar também, ouve uma música um pouco mais lenta, um pouco mais relaxada. Então, a música aí ela vai fazer diversas variações quanto à sua percepção e à sua recepção. E aí, trazendo isso para a área da educação, ao longo desse tempo, a música ela foi ganhando diversas características. Quando a gente chega na Idade Média, a música ela volta especificamente para o sagrado. Então, a música ela vai ter uma finalidade dentro das igrejas, dentro dos mosteiros, como uma forma de agraciar e ter esse contato, né, de ter essa relação com Deus. E aí, com o passar do tempo, você vai tendo essa música sendo difundida dentro da sociedade. Isso nós estamos falando em uma perspectiva nossa, né, uma perspectiva ocidental. E aí nós temos o começo de uma difusão de uma música que começa a sair desse lugar do sagrado e começa a entrar numa perspectiva mais ampla, né? Dentro das casas, dentro dos lares, dentro também de uma sociedade que começa a utilizar essa música para se divertir. E aí a gente vem aí nas idades contemporâneas, onde a música começa a surgir dentro de uma perspectiva de uma música erudita. E aí nós temos a formação das grandes orquestras, nós temos as formações dos grandes compositores, né? Que nós temos aí, por exemplo, Sebastian Bach, nós temos o Beethoven, temos o Vivaldi também. E aí essa música ela ganha uma formação técnica voltada para a prática do instrumento. Quando a gente começa a pensar em uma educação ali no século XVIII voltado para a criança, né, a gente começa a pensar numa música que está voltada a um processo de formação básica na educação novamente. Então, o Rousseau ele vai ser um dos primeiros a pensar nessa música. A Montessori também vai começar a pensar nessa música dentro de uma perspectiva educacional. Nós temos uma educadora musical chamada Marisa Fonterrada e ela tem um livro de tramas e fios que faz
esse recorte histórico da implantação da música, né? E essa questão de como a música ela foi vista ao longo do tempo. Quando a gente pensa numa educação ativa, onde você tem o Rousseau, você tem a Montessori e outros educadores trazendo essa perspectiva onde a criança ela passa a ser o centro da educação, do seu fazer e do seu conhecimento, nós temos aí também a música voltando como um recurso didático na formação do ser humano. E aí a gente tem uma divisão que eu posso analisar dessa forma, porque nós temos também o surgimento de uma educação musical voltada também para o fazer musical ativo da criança, do processo de musicalização. O Dalcroze, ele percebeu que esse processo de música, ele estava muito mais ligado a uma formação mecanicista, mecanizada do músico, do que propriamente uma formação mais intrínseca, voltada para a formação do corpo, onde o corpo age com o seu fazer musical. Porque no Conservatório de Genebra ele percebeu que os seus alunos eles eram muito mecânicos na hora da execução musical. E quando o seu corpo ia fazer a ação dentro da própria música, ele via que os alunos tinham uma dificuldade enorme de exercer as questões musicais corporais. Então ele criou a rítmica, que é um método de musicalização onde o aluno, a criança ou quem está sendo musicalizado passa a ter contato com a música não mais através de práticas técnicas, e sim através da imersão do corpo, da ação dentro do processo de musicalização. E aí nós vamos ter vários outros educadores musicais que trazem essa perspectiva da ação da criança dentro do seu fazer musical, dentro do seu próprio processo de conhecimento. Então nós temos o Williams, nós temos aí o Kodály, nós temos o Suzuki, e aqui um pouco mais à frente nós temos o Schaeffer, que é um dos educadores musicais assim que eu gosto muito de trabalhar. E aí, trazendo essa perspectiva para uma questão brasileira, a música no século XVIII ela já começa a ser pensada dentro do Império como um processo onde a criança na educação básica deveria ter acesso. Então, no Colégio Dom Pedro, a gente começa a ter a proposta de inclusão da música na carga horária, na grade curricular dos alunos. E aí, a partir daí, nós temos vários outros movimentos onde a música ela passa a ser obrigatória na educação básica. E aí eu vou trazer um pouco mais para a década de 30, onde a gente vai ter um movimento muito forte, onde essa música ela passa a ser implantada nas escolas. E aí nós vamos ter o canto orfeônico com o maestro Villa-Lobos. A música ela passa a ser novamente incluída na educação básica, e aí tem o seu apogeu e novamente também tem a sua saída da educação básica até ser pensada na LDB, e aí vem com os outros documentos, né? Nós temos o RCNEI, o DCNEI, as leis, diretrizes e bases que vão pensar nessa música dentro da educação básica, até nós temos a implantação da Lei 11.769, que obriga todas as escolas de ensino básico no Brasil a ter o conteúdo de música na sua grade curricular, na sua carga horária. Aí, a partir da BNCC, nós temos a música distribuída aí dentro dos campos de conhecimentos, de habilidades, onde as crianças têm que desenvolver. E aí, com esse recorte histórico, nós vamos entrar propriamente dito, né? Depois dessa introdução longa e necessária para a gente fazer uma compreensão de como essa música ela teve o seu contexto histórico, teve as suas leis, teve a sua inserção na educação brasileira, para a gente poder entender um pouco mais, né? E hoje, como é que a gente trabalha essa música dentro de uma educação, dentro do chão de sala de aula? No meu caso, eu pego esses grandes nomes da educação musical, como eu já citei aqui, com a base epistêmica da psicologia da educação. Então,
Dentro desse trabalho que eu vou apresentar agora, tem um pouco do Piaget, tem um pouco do Vygotsky, tem um pouco do Wallon, tem um pouco também de outros autores, que aí a gente vai dialogando um pouco aqui, que vai fazer essa miscigenação de conteúdo para que dê conta de uma parte da demanda que nós temos em sala de aula. Então, se nós formos pensar numa sala que nós temos de 20 a 25, 26, 27, 28 alunos em sala de aula, como é que a gente vai fazer esse trabalho chegar a todas as crianças? Nós sabemos que é praticamente impossível, né, você conseguir atender todos dentro das suas necessidades, das suas especificidades dentro do seu mundo. E a gente não está falando nem de inclusão, porque aí seria outra vertente de uma educação musical muito maior, muito mais ampla. Não que essa pauta seja deixada de lado, mas dentro dessas perspectivas educacionais, a gente vai tentar fazer um misto de atividades, né, de recursos, onde você que está nos assistindo possa ter uma ideia ou ter os primeiros insights de como pode ser esse trabalho, né? Então, dentro dessa perspectiva de uma musicalização, hoje como é que eu e vários educadores a gente pensa, né? A gente pensa em uma música onde o corpo, o movimento, ele esteja ativo dentro do fazer musical. Mas quando a gente pensa em música, geralmente a gente pensa numa música que está voltada apenas para a prática do instrumento, que ainda está enraizado esse pensamento dentro de nós. Então, no meu caso, quando eu vou pensar e planejar a aula, eu penso o primeiro momento como um momento de acolhida, um momento de recepção das crianças, né, onde as crianças estão chegando, ou eu estou chegando dentro de sala de aula, para a gente poder começar o nosso momento. Então, geralmente, eu começo com um momento que marque a minha entrada em sala de aula ou a chegada das crianças em sala de aula, que é o canto da acolhida, né? Receber, recepcionar, saber como essas crianças estão, né? Fazer esse momento afetivo de interação para que elas possam se sentir à vontade de participar daquele momento, e eu também, como professor, me sentir mais à vontade, né? Então, no começo do ano, por exemplo, conhecer um pouco mais as crianças, conhecer o nome das crianças. Então, esse momento de interação com a criança eu acho muito importante, né? Que é o momento da acolhida, para a gente poder depois pensar nas partes conceituais, né? Que essa atividade vai ter, momento prático, também não, por que não, o momento onde a gente vai fazer os processos avaliativos para poder finalizar. Então, esses momentos eles estão meio que misturados, não necessariamente eu vou fazer o primeiro conceitual ou o primeiro prático, ele vai variar, mas que no pensamento que eu tenho hoje de uma aula, de uma educação básica, esses momentos eles estão demarcados. Então, geralmente eu começo com um canto de bom dia ou boa tarde, né? No caso, bom dia, como vai você? Meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão na mão, dá um abraço de coração. Caso você não toque um instrumento de corda, que é o meu caso, tem outros instrumentos que eu vou trazer aqui, por exemplo, de percussão. Isso aqui é um par de clavas, né, 2 bastões de madeira maciça, que muito é utilizado na música latino-americana, né, na salsa, no merengue. São utilizado muito em ritmos, né, em marcação de tempo dentro da música. Então, quem não toca um instrumento de corda ou de sopro ou nenhum instrumento, vai sentindo a própria pulsação, o próprio ritmo naquele momento, né? Bom dia, como vai você, meu amigo, como é bom te ver. Palma, palma, mão na mão, dá um abraço no amigão. Eu gosto de modificar a letra porque a criança tem a liberdade de abraçar o colega, abraçar o outro colega e ter esse momento afetivo dentro de sala de aula. Então, nós usamos um instrumento musical de percussão para poder trabalhar esse primeiro momento, ou poderia ser outro instrumento. Bom dia, como vai você, meu amigo, como é bom te ver. Ou outro instrumento de percussão, que aí no caso
seria um ganzá. Ou você pode também trabalhar esse instrumento na sua própria sala de aula, fazendo a construção com as crianças de vários ganzás através de garrafas PET, de grão, e aí você pode trabalhar outros contextos também para além da música com a criança. E aí, dentro da musicalização, eu penso o desenvolvimento das atividades sempre a partir da narrativa, sempre a partir da contação de história e da sonorização dessa história. Quando a gente pensa no Schaeffer, a gente vê a contação de história dentro de uma perspectiva de paisagem sonora. As professoras que trabalham narrativas, que trabalham com a linguagem em sala de aula, né, o Saussure ele vai falar que essa linguagem ela tem os seus códigos, os seus símbolos, os seus significados dentro dessa percepção que a gente ouve. Então, para que a gente ouça e tenha uma boa linguagem, nós temos que ter as questões desenvolvidas da linguística, né? Então, eu gosto muito de trabalhar com objetos que façam a criança visualizar, né? No caso aqui seria o seu Lobato, né? Visualizar, oralizar, que aí é onde o professor vai chegar, que é isso? É um senhor, é um vovô, é o seu Lobato. Como ele está vestido característico, geralmente as crianças já indicam, apresentar ele um pouco mais aqui, já indicam a música, né, o caminho que a atividade vai fazer. Então, vamos fazer aqui a música O Sítio do Seu Lobato. Então, apresentaria o Sítio do Seu Lobato, e aí novamente trazendo o cavaquinho. Quem não toca pode colocar uma música, reproduz no aparelho de áudio que você tem em sala de aula, que você possa trazer para as crianças. Se não, novamente, canta com as crianças, utiliza um instrumento de percussão. E aí a gente vai fazer uma narrativa, uma história onde nós vamos criar vários sons a partir do Sítio do Seu Lobato. Então vamos lá. Seu Lobato tinha um sítio, ia, ia, oh. Desse sítio tinha uma vaca, ia, ia, oh. Era mumu, mu pra cá, era mumu, mu pra lá, era mumu, mu pra todo lado, ia, ia, oh. Desse sítio, ia, ia, oh. Seu Lobato tinha um sítio, nesse sítio tinha um cavalo. Fazer variações na música, tanto na melodia, quanto no ritmo, quanto na própria letra. As cantigas populares, elas são livres porque elas passam de geração para geração, de forma oral, e essas oralizações dentro da música, ela tem uma variação linguística de acordo com cada região onde essa música está sendo feita, né? Eu vou pegar aqui, por exemplo, algo que eu citei. E aí, o que acontece? Vamos supor que eu trabalhei o Sítio do Seu Lobato e estou trabalhando com os animais. Estou trabalhando a oralidade, estou trabalhando a onomatopeia. E agora eu vou trabalhar com a estimulação sonora. Aqui eu tenho um sino. Geralmente, quando a gente vai para as regiões mais interioranas de onde a gente mora, ou se a gente está numa região interiorana, nós temos vacas, cabras, carneiros, ovelhas, bodes, que muitos possuem essa maneira de chamar a atenção, né? E é uma maneira também de identificar pelo som a distância que o animal tem, ou de pegar um animal específico e fazer com que os outros possam segui-lo. Então vai ter variações da utilização do próprio objeto. Mas no nosso caso a gente vai utilizar em sala de aula, trabalhar com as crianças. Aqui eu vou pegar outro objeto, e aí nós estamos trabalhando tanto com som, tanto a imagem, tanto a textura, a cor, a forma. O Piaget ele vai falar dessas questões, né, dentro do processo sensório-motor. Vou colocar aqui mais perto da câmera. Então nós temos uma vaca aqui de feltro. Então essa vaca ela pode ser passada para as crianças, que as crianças possam ter o processo, né, de pegar, de olhar, de sentir.
de manipular, também manipular o som. Então nós temos, além das questões orais, além da música, também do canto coletivo, que é uma coisa importante quando a gente trabalha o canto coletivo em roda, né? Muitos professores fazem, eu não canto porque eu não sei, ou não canto porque eu estou desafinado, ou eu não canto porque vários motivos, né? Então nós estamos pensando numa música na primeira infância, onde o processo musical que a criança descubra, né, o prazer pela música, o desejo de fazer a música, a curiosidade da estimulação sonora, né, da produção do som, das próprias composições, onde a criança ela está no processo de aquisição da linguagem. Então, dentro desse processo onde a criança vive a aquisição dessas habilidades, muitas vezes a gente pensa que, eu não vou fazer porque eu não tenho tal habilidade. É importantíssimo saber cantar? É importantíssimo saber tocar um instrumento? Também. Mas a música não é só cantar, a música não é só tocar um instrumento. Esse processo de musicalização, como eu falei lá atrás, a música ela pode ser desenvolvida para vários fazeres, ela vai sendo aí distribuída, né, de várias formas, onde a pessoa possa interagir com ela de maneira diversa. Então, cabe a nós fazer uma reflexão e pensar qual a melhor forma que a gente pode encontrar para trabalhar a música com as nossas crianças. Então, eu gosto de trabalhar com as narrativas, com a contação de história, né? Então, vamos supor que lá na fazenda tem um cavalo. Esse cavalo, ele tem um som. Como é que ele anda? Então, se eu perguntar a quem está aí do outro lado me vendo, vai vir uma imagem, né, desse som, uma onomatopeia, esse cavalo correndo ou andando. Então, quando a gente pensa, a gente já cria o imagético em relação ao que se vai fazer. E aí a gente coloca um objeto sonoro para contribuir com a formação dessa imagem, uma imagem mental que vai dar agora uma sonoridade. Então, como é que o cavalo corre? Seu lobato tinha um sítio, nesse sítio tinha um cavalo. Esse cavalo, ele anda devagar pelo sítio do seu lobato. Mas quando ele está apressado, ele corre muito. Muito. Ele corre também baixinho. Como ele corre alto, ele corre devagar e cansado. Então, vocês vejam que eu estou trabalhando fundamentos da música, né, como intensidade, eu estou trabalhando timbre, eu estou trabalhando velocidade, eu estou trabalhando ritmo, onde o cavalo vai mais rápido, o cavalo vai mais lento. Isso dentro de uma proporção lúdica, onde a criança vai trabalhando e sem perceber que essas características do som, elas estão sendo trabalhadas dentro de uma forma mais tradicional, né? Trazendo novamente os educadores musicais, o próprio Williams vai falar que esse contexto, né, de formação musical, da estrutura da música, ele tem que ser passado de uma forma onde a criança possa se divertir. E aí eu estou também colocando as minhas palavras dentro do pensamento do autor, né, onde a criança possa se divertir, onde a criança tenha prazer de participar sem necessariamente precisar aprender as notas musicais logo nesse começo, né? Então muitas vezes a gente cai na perspectiva de que ensinar as figuras musicais, ensinar o som é importante, mas aí já para um segundo momento, onde a criança já começa a estudar especificamente a música ali, aproximadamente seus 7, 8 anos, 9 anos, onde a criança começa a ter uma atividade específica voltada para o ensino de um instrumento. E aí, nesse sítio onde o vovô está, nós temos também a vovó. Então nós estamos trazendo figuras diferentes, né? Agora nós temos outro personagem que é a vovó. Nós temos outro material que ela é feita de EVA. E aí trazer também o menino. Como eu trabalho com ele há muito tempo, eu chamo ele de Pedro. E o Pedro é o neto do vovô. Então nós estamos criando uma narrativa também, ele é feito de EVA, aqui velcro, que eu colo num painel, o flanelógrafo. E aí eu trabalho, vou colando ele
as imagens no painel, ou também eu coloco no chão, né, com as crianças em roda. Então, a partir disso aqui, a gente vai fazendo uma narrativa, construindo uma vivência, onde a criança tem ali os personagens, o avô, a avó, em um sítio. Esse sítio tem vários animais, e aqui eu trago, por exemplo, uma borboleta. Essa borboleta eu coloquei tampas de garrafas atrás, para ela poder fazer o balançado das asas e ter som. Então, sempre lembrando de trazer imagens e também trazendo a possibilidade de associar o som. No caso, a borboleta, ela não tem som, pelo menos que a gente ouça, mas aqui nós estamos brincando com o imaginário. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate para a madrinha. Então, eu trabalhei a borboleta, também trabalhei o ritmo da canção e também trabalhei a canção oralmente. E aí a gente pode fazer um instrumento não convencional para poder trabalhar com as crianças, geraria outro momento de atividade musical. Também, outra coisa que eu gosto de trabalhar muito são as questões marítimas, né? O Schaeffer, ele vai falar dos sons fundamentais. E esse som fundamental, ele vai falar no mar, né? Perdi o meu anel no mar, não pude mais encontrar, e o mar me trouxe a concha de presente pra lhe dar. Ou então outra música. Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador. Aqui nada mais é do que uma caixa de pizza, areia, grãos, que está dentro da caixa, feltro e feltro, novamente. Eu gosto muito de trabalhar com feltro porque ele pode ser disponibilizado para a criança e ela não vai rasgar, ao contrário do EVA, que tem a possibilidade de rasgar. Inclusive acontece bastante nas minhas aulas, né, quando eu disponibilizo para a criança. Então aqui nós temos o mar e o som que o mar tem, né, o som da onda, por exemplo. E aqui eu posso trabalhar atividades rítmicas voltadas à percepção do ritmo, do som do mar. Um som mais calmo, um som mais agitado. Eu posso também colocar uma criança de frente para outra para trabalhar os ritmos. Eu posso também deixar a criança fazendo o ritmo sozinha. Eu posso trazer outros elementos, como a contação de história, que eu gosto muito de trabalhar, que é da Bia Bedran, Ciranda do Anel, onde o mar pega o anel e depois devolve, né? A gente pode brincar, por exemplo, de passa-anel, uma brincadeira muito comum, pelo menos era uma brincadeira que eu brincava muito quando criança, na rua, né? Onde a nossa infância era na rua, então a gente tinha várias brincadeiras e uma das brincadeiras era essa. Então você pode pegar um anel de plástico, brincar com as crianças e passa anel, fazer com que as crianças adivinhem aonde está o anel. Nós também temos outras possibilidades aqui de brincar com, deixa eu pegar aqui, o barco. Um barco de papel. Esse barco de papel ele pode servir para fazer uma viagem de um pescador. E aí, com um lençol azul estendido na sala, as crianças segurando, a gente pode trabalhar também o ritmo com as crianças. E aí trazer canções como O marinheiro, marinheiro, o que ensinou a nadar? Foi o tombo do navio, ou foi o balanço do mar? Lá vem, todo de branco, com o seu chapéuzinho. O marinheiro vem. Tem outras também? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? Como pode um peixe vivo viver fora de água fria? E aí, outra canção que de repente você pode trabalhar numerais com a criança, trabalhando o ritmo, a percepção da divisão do ritmo, como... Lembrando que os instrumentos eles têm sons diferentes, né? Por mais que sejam clavas, um tem um som mais agudo e outro tem um som mais grave, por isso que eu estou trocando de mão aqui.
1, 2, 3 índiozinhos, 4, 5, 6 índiozinhos, 7, 8, 9 índiozinhos, 10 no pequeno bote. Então, cadê o bote? A gente pode trabalhar a canoa. A canoa virou, por deixar ela virar, foi por causa da menina que não soube remar. E aí, nós temos a parte de música, nós temos a parte de execução de instrumento musical, nós temos a parte de canto, nós temos a parte onde você, professor, pode expandir essa atividade para as outras relações em sala de aula, trabalhar coordenação motora, trabalhar, nesse caso aqui, a foto das crianças impressa num barco, trabalhar a pintura, trabalhar a arte, são coisas que vão trazendo para a música elementos extras sala de aula. Por quê? Porque nós estamos numa perspectiva de sala de aula. Dentro da educação básica, nós não estamos pensando aqui numa música voltada para uma musicalização específica em um conservatório, em uma escola de música. Nós temos que entender que essa música que está dentro da educação básica, ela está arregada a outro universo, a outras finalidades, que também é musicalizar, porém não é só musicalizar, vai para além. Por quê? Porque nós estamos dentro de sala de aula. Então, por exemplo, nós temos aqui uma cobra, eu chamo ela de Jupira, e aí nós temos uma cobra, sim, certo? Pode ser feita de meia, por exemplo. Então nós vamos contar a história de a cobra que subiu no pé de limão. Ela não tem pé, não tem mão, mas certo dia ela quis subir no pé de limão. Como é que será que essa cobra sobe? Poderia ser uma cobra de pano apenas, mas no meu caso aqui, eu coloquei um chocalho que está aqui dentro, certo? Para poder ter a sonoridade, para poder ter o som, para poder ter a diversidade, para poder ter a música também. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Então tem uma questão que está envolvida, né? Que não só é a cobra, mas o som também que essa cobra tem, vista que várias cobras têm sons, né? Então a gente pode trabalhar aqui o corpo, o movimento, né? O gesto que a cobra faz para subir no pé de limão. A gente também tem possibilidade de trabalhar o som da chuva, né? E aí vai também da imaginação que o professor poderá ter a partir dessa relação, a partir do seu conhecimento. Então, dentro da educação musical, nós temos diversos ambientes onde a gente pode pesquisar atividades, né? Por exemplo, a gente tem a revista da ABEM, Música na Educação Básica, que tem várias dicas. A ABEM é a Associação Brasileira de Educação Musical. Tem várias dicas lá na MEB, Música na Educação Básica, de atividades que você, professor, pode fazer em sala de aula, né? Nós temos a Teca Alencar de Brito também, que tem muitas atividades em seus livros, né? Materiais didáticos. A gente tem também hoje o YouTube, muitas atividades, diversos canais, onde os educadores musicais eles trazem esse conteúdo de uma forma mais simples, onde você, professor, dentro do seu plano de aula, dentro do seu estudo, pode estar complementando com essa educação musical. Então aqui é um pequeno, uma pequena amostra de como esses recursos eles podem ser utilizados, né? Então, o som do trovão, olha como é fácil de fazer o som do trovão. Eu peguei uma película de plástico, 2 cabos de vassoura, uni e fiz um som do trovão, né? Alguns apitos, né? Por exemplo, a gente encontra na feira aqui, onde a gente pode estar trazendo, né, o material simples para a sala de aula, onde, por exemplo, a gente vai trabalhar poesia. Lá vem o pato, pata aqui, pata colar. Lá vem o pato para ver o que é que há. O pato, o pateta, pintou o caneco, subiu a galinha, bateu no marreco, pulou no número no pé do cavalo, levou um coice, criou um galo. Então, a partir
de um recurso, a gente tem várias possibilidades, né? Então eu tenho aqui o Pato, eu tenho a Poesia da Borboleta, ambos de Vinícius de Moraes, que eu posso trabalhar um poema sonorizado em sala de aula, eu posso tirar recursos como esse recurso aqui, onde eu posso trabalhar, por exemplo, sapo cururu na beira do rio. Ah, mas eu não tenho bambu, eu não tenho como fazer. Tem vários outros materiais que você pode utilizar. Você pode utilizar, por exemplo, conduíte, pode utilizar com as crianças aqueles objetos plásticos, né, que vem com o lava-louça. Quando ele acaba, a gente joga fora. Tem uns que tem, né, esses sucos aqui, dá para fazer um reco-reco. Então, trazer essas possibilidades dentro da própria BNCC nos instiga e nos orienta a trabalhar com materiais onde a criança possa interagir com o objeto, construir o seu objeto, né? Algo que é seu, algo que é da sua própria criação. Lógico que não devemos esquecer que objetos sonoros não substituem instrumentos musicais, porque a criança precisa ter a referência do som também para se musicalizar, para ter referências sonoras. Então, ter um bom tambor em sala de aula, caso você não toque instrumento musical, ter um instrumento fácil também de aquisição, que é o triângulo, o pandeiro, que são instrumentos que não são tão caros e que você pode, com um pouquinho de esforço, trazer para a sala de aula, trabalhar ritmos simples, né? Então, quando eu estou dando cursos presenciais, que eu vou trabalhar com professores, muitas vezes eu utilizo pandeiros, né? Ah, mas eu não sei tocar, não sei para onde vai. Então a gente começa a partir do parabéns. Muitas vezes a gente está na roda brincando, os professores estão tocando, né? Acompanhando a célula rítmica base. E aqui, vou pegar aqui, né? Por exemplo. Parabéns pra você nessa data querida. Se eu tirar o instrumento, muitas felicidades, muitos anos de vida. Então, mesmo que você não tenha instrumentos que possa utilizar em sala de aula, não toque instrumentos, então dá para começar com ritmos simples, onde a criança também vai poder acompanhar, e aí vai deixar a sua aula mais interativa, vai deixar a sua aula mais prazerosa para a criança. Então, hoje a gente trouxe um pouco, né, desse mundo musical, mundo onde pode ser trabalhado com a criança em sala de aula. São perspectivas históricas, de onde a música ela ocupa um lugar importante dentro dessa formação do ser humano. Então, se a gente analisar desde a nossa concepção até o momento da nossa partida, tem música. A gente nasce, aí a família faz uma festa porque nasceu um membro novo. Quando a gente se despede, vai embora e desse mundo, vai para outro plano, ou, enfim, para onde você acredite que a gente vai, também tem música para que a gente se despeça daquele momento, né? Ou então tem música que a gente possa lembrar o nosso ente querido. E assim, a música ela permeia todas as fases da nossa vida. Então, trazer isso para a educação é importante como uma linguagem que é a música, mas também como uma aquisição cultural muito importante para a formação das nossas crianças. Então, é isso que eu tinha que falar hoje para vocês. Muito obrigado e até a próxima.